Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Estou ouvindo aí umas tossezinhas. Eu estou há 3 semanas indo parar no hospital por 3 vezes já, Jerry, com uma tosse que está apaixonada por mim. Eu quero me divorciar dela e não consigo. E já tomei antibióticos, já estou indo por outro tipo de xarope. Eu não sabia o que era uma gripe há 10 anos, mas agora eu peguei uma tosse que não tenho nada, é só tosse. Mas quando chega a noite, meu Jesus Cristinho, eu já perdi quase 5 quilos por não conseguir dormir. Toda noite, hoje era 5 e pouca da manhã, eu estava acordado indo buscar minha esposa na rodoviária. E esse negócio, gente, se cuidem, está brabo. A Unimed lá, ela separou um lugar lá só para tratar do pessoal que está gripado, porque está durando muito esse resfriado. Diz assim, Efésios 3, a partir do verso 14: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Pode repetir comigo? Toda a família nos céus e na terra. O negócio ficou legal, hein? Lá em Canaã, falam 2, 3, eu falo, poxa, esse ensaio está ruim, vamos melhorar. Parabéns, gente. Vamos continuar. Oro, é a oração de Paulo, para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, o Senhor é bendito. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para prestar culto a Ti, para Te louvar. E queremos, Senhor, dar glória, ser edificados pela Tua palavra. Queremos, em nome de Jesus, que a nossa fé aumente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Por isso o meu desejo, Senhor, é que eu possa ser um ajudador da Tua igreja. O meu desejo é que cada coração aqui seja terra fértil para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, essa carta é chamada uma das cartas das prisões, né, de Paulo. Essa é a primeira prisão dele. Ele está preso escrevendo de Roma. Nessa primeira prisão, a prisão dele, ela tem uma conotação religiosa, que é diferente da segunda prisão, quando ele vai escrever 2 Timóteo, que é a sua última carta, que logo em seguida ele acaba sendo decapitado. E Paulo preso, ele vai escrever essa carta aos Efésios, que é uma igreja que nasce lá em Atos 19, onde é o lugar onde ele ficou mais tempo pregando. Ele ficou cerca de 3 anos e um pouquinho pregando aos Efésios. Pregando em Efésios, a manifestação, estava aqui o pastor Jerry, ele falou assim, eu gosto do fogo. Eu já estava preocupado, onde é um bombeiro por aqui, né? Mas está chovendo, melhora, né? Mas eu comecei a pregar, me converti na metodista e comecei a pregar com 5 meses na Assembleia de Deus. E aí o povo foi me conhecendo, eu comecei a pregar em consagrações, vigília, tudo na Assembleia. Até que o meu pastor da metodista descobriu que eu pregava e depois de 1 ano me chamou para pregar na minha igreja local. E eu costumo dizer que até eu ser pastor eu era metobleia, né? Agora eu estou sendo só metodista, eu acho. E nesse caso de manifestação de poder, a gente via isso acontecendo em Efésios, que Paulo começou a pregar, as pessoas iam se convertendo, a ponto do pessoal envolvido com bruxaria, com misticismo, pegavam seus próprios livros e levavam esses livros para serem queimados em praça pública. Eu sou um apaixonado por leitura
Normalmente eu leio 14 livros por ano, isso assim, quando eu não estou tão legal, e eu sei quanto é caro ter um livro. Quem aqui gosta de ler? É caro o livro? Se é caro hoje, imagine na época do papiro. Imagina na época que Paulo está pregando em Éfeso, quão caro era o livro. Mas mesmo assim, valendo uma fortuna, as pessoas se convertiam através da pregação de Paulo, iam às praças e queimavam os seus livros. E Paulo depois, no ano, repito, entre 60 e 62, ele vai escrever essa carta que nós temos. A carta de Éfeso é considerada a carta da maturidade de Paulo. Teologicamente falando, é a carta mais completa. E quando você vai ler essa carta, é uma carta que ela não tem correções. Ela não chega para ninguém lá e fala, vocês estão errando nisso. A carta que ela vai ter é incentivos. Permaneçam nisso, não abram mão disso. Só que lamentavelmente, cerca de 10 anos, 20 anos depois, mal, dependendo aí dos estudiosos, a gente vai ler em Apocalipse que essa carta vai receber elogio, mas vai ser dito contra ela, tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. E entre algumas coisas que nós lemos, ele vai falar no versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer a quem é Cristo. E esse mês de maio, todos nós, tudo quanto é lugar, estamos voltados para falar sobre família. E eu falei até agora, e talvez o pastor Jerry está ali, mas eu não falei para esse cara que é para falar de família. Mas eu quero que você entenda tudo que está acontecendo aqui. Alguém que está preso, alguém que está escrevendo para uma igreja que ele fundou, alguém que está escrevendo para dizer, se você abrir em Efésios 1, no versículo 5, vai dizer que todo Deus nos adotou como filhos. Deus em Cristo Jesus nos adotou como filhos. Porque o projeto de Deus, o desejo de Deus sempre foi que existisse uma só família. Quando você vai lembrar, lá em Adão e Eva, o Senhor, ele disse que eles iam se casar, se tornaram uma só carne. E depois vai dizer para esses dois que eles iam povoar toda a terra. Crescei-vos e multiplicai-vos e povoai toda a terra. Deus sabe o tamanho da terra, amém? Então, quando ele está dizendo povoai toda a terra, ele sabe sobre o que ele está falando, povoar toda a terra. E na cabeça de Deus, isso iria acontecer sem o pecado. Isto é, a família, ela seria a família segundo o padrão de Deus. A família, ela seria uma família para glorificar a Deus. A família seria uma família para preencher toda a terra do amor, do caráter, da bondade, da benignidade de Deus. Amém, amados? A gente crê nisso? Esse era o projeto do coração de Deus. E se isso acontecesse, povoando toda a terra, poderiam nascer clãs, nações, tribos, porque iam estar se espalhando. Mas quando a gente pegasse todo mundo, a gente ia dizer que todos são uma só família. E eu não sei se vocês sabem, há 4 meses atrás, os cientistas descobriram que todo ser humano nasceu de uma só mulher. Isso é ciência. Isso não tem a ver com a nossa fé evangélica. O que eu estou dizendo é que a ciência descobriu através de um DNA que todo ser humano nasceu de uma só mulher. E inclusive eles deram o nome desse gene de Eva, propositalmente pensando no que a Bíblia diz. Isto é, hoje a ciência mais do que nunca tem comprovado tudo aquilo que a Bíblia sempre diz. Criou Deus homem e a mulher, e através desses dois vieram todas as nações. Mas voltando, tu pensas, todas as terras espalhadas no mundo, toda a família espalhada no mundo, e toda essa família vivendo segundo o projeto, a vontade, o desejo, os planos, os desígnios de Deus.
E eu poderia estar aqui como nós estamos, e olhar para o pessoal lá da África, e é realmente a gente afirmar, nós somos irmãos. E isso a gente precisa compreender, para que a gente compreenda quem é a nossa família no núcleo menor. Qual é o núcleo menor? Pai, mãe, né? Botar no meu caso, eu, a Alessandra, minha esposa, a Rebeca, o Tiago. A nossa família, ela tem que cumprir os desígnios e os propósitos que um dia o Senhor sonhou. Quando nós lemos, repito, em 1,5 está dizendo que em Jesus Cristo nós fomos adotados como filhos. Se somos adotados como filhos, logo todos nós somos irmãos. Se somos irmãos, logo nós somos uma só família. E no texto que nós lemos está dito, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha a amplitude disso. Deus está falando que tanto já os que estão nos céus, como nós que ainda estamos aqui, somos todos uma só família. Mas eu e você sabemos que o homem peca, o homem falha, mas os sonhos e os propósitos de Deus, eles não mudam. E aí em Gênesis 2, no versículo 3, ele vai chamar o homem, que eu e você conhecemos como o homem que é o pai da fé, e vai dizer para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tradução melhor para esse versículo seria a seguinte: Abraão, a partir de você e da sua casa, serão benditas todas as famílias da terra. Deus levanta Abraão e quer que através da família de Abraão, essa família, ela voltando a ser aquilo que Deus sonhou quando criou Adão e Eva, através dessa família, todas as outras famílias da terra sejam benditas. Eu quero abrir aqui alguns parênteses. A primeira coisa, quando você pensa na sua casa, na sua família, você, seus pais, seus irmãos, os sonhos de vocês, as orações de vocês, são para que através da sua família, as outras, todas as famílias que circunvizinham vocês, seu vizinho do lado, seus outros parentes, através da sua família, as outras sejam abençoadas. Essa é a tua oração. Esse é o teu propósito. Como normalmente nós pensamos, acordamos, somente se você for pai e mãe, vai falar: Senhor, abençoe a minha família, abençoe a minha casa. O que a gente está preocupado? Com a gente. Mas Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Está dizendo que nós somos abençoados. E Paulo, não satisfeito com isso, ele repete aqui, está dizendo que em Cristo Jesus são benditas todas as famílias nos céus e na terra. Eu sei que às vezes para a gente é muito complicado compreender que a gente já foi abençoado. Sabe por quê, amados? Porque nós geralmente somos movidos por sonhos e desejos que não necessariamente têm a ver com sonhos e desejos do reino de Deus. Estão me entendendo, gente? Pastor, o senhor falou que pega, mas é minha causa? Não. Só para te encarnar, só para te quebrar o gelo. Porque preste atenção. Nós acordamos e vamos falar para Deus os sonhos que nós temos. Pastor, isso está errado? Não. Está dizendo que tem que ser conhecido diante do Senhor todas as nossas necessidades, súplicas com ações de graças. Mas essas outras coisas, Ele também já tinha ensinado que elas seriam acrescentadas. Por isso que Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras demais serão acrescentadas. Mas acordamos, somos pai e mãe, vamos orar
pelos filhos, pela casa. Senhor, abençoa a nossa casa. Mas por que a gente não ora? Senhor, usa a minha família para abençoar todas as famílias que estão ao meu redor. Usa a minha família, porque em Cristo Jesus o Senhor deseja que todos nós sejamos irmãos. Usa a minha família para aquele que professa qualquer outro tipo de fé, tem qualquer outro tipo de comportamento, ele ainda não sabe que ele foi criado para ser o meu irmão. Essa outra família ainda não sabe que ela foi criada para ser abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E o Senhor conta com a minha casa para que a minha casa, como disse Josué, sirva ao Senhor, fazendo com que todas as outras famílias saibam que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque repara, amados, todas as famílias têm problema. Uma das coisas mais tremendas da Bíblia é que ela não esconde problema de ninguém. Eu tenho falado somente na minha casa, e eu falei isso esses dias pregando sobre família, e vou repetir aqui. A gente gosta muito da parte religiosa. O pastor Jerry estava preocupado em falar com o número de pessoas que tem aqui. A gente não tem esse número às quintas-feiras lá em Nova Canaã, e já ouvi de algumas pessoas que o número tem sido maior do que estava antes. Mas a gente não tem esse número. Mas a gente gosta da parte da religião, daquilo que muitas das vezes nós chamamos de sagrado. E aí eu não vou entrar nesse tema, mas a gente normalmente fala que coisas são sagradas e esquece de dizer que sagradas são as pessoas a quem Deus fez templo e habitação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito habita em nós. O altar que ele habita, pelo menos esse daqui se chama Rogério Vanderlei Maia do Amaral, eu espero que também seja o teu. A gente gosta desses encontros e isso tem que acontecer, né? Hebreus vai dizer, não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos, principalmente quando os vê que se aproximando daquele grande dia. Mas o interessante, amados, que você vai abrir a Bíblia a partir da ressurreição de Cristo, até o ano 312, que já não está na Bíblia, você vai ver que as grandes marcas das reuniões do povo de Deus se davam onde? Nas casas. Nas casas. Na casa, a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de ciclano, saudai os que se reúnem na casa de Priscila e Áquila. É sempre assim, nas casas. Porque o desejo de Deus é que a nossa família compreenda que ela foi chamada para ser o bom perfume do sonho de Deus, para que toda a terra se torne uma só família, e nós possamos sair na rua e chamarmos uns aos outros de irmãos, porque nós temos um só Pai. Mateus 6,9, o que está escrito lá? Vós então orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. O Pai é de quem? Não escutei, ficou, na outra vez ficou legal, né? Nessa não. O Pai é de quem? Nosso. Não é meu, é nosso. Aí ele vai dizer: o pão. Ai, viu? No nosso sempre quebra, né? O pão é de quem? Nosso. O pão é para dar para quem? Todos. Nos dai hoje. Perdoai quantas as ofensas de quem? Perdoai as nossas. Quantas vezes você orou para Deus perdoar as pessoas que têm te ofendido ou que ofendeu qualquer outra pessoa? Quantas vezes você, ferido dentro de casa, talvez por teus cônjuges, teus filhos, você debruçou teu coração diante de Deus para falar: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem de fato quem é Cristo, não teriam feito nem agido da maneira que agiram. Sempre tem a ver com nós, porque o desejo de Deus é ser Pai de todos, para que em Cristo Jesus todos sejamos uma só família. Mas isso é tão tremendo para nós, que nós temos às vezes, orado pela nossa família,
E quando eu digo às vezes, é que eu acabei de dar o exemplo do perdão. Quantas vezes nós paramos para pedir que Deus perdoe, perdão daqueles que são dentro da nossa casa, da nossa parentela, que nos ofenderam. Mas o mais profundo é que é aqui que eu quero crer que todos ou quase todos sejam cristãos. Tu podes reparar, sem conhecer vocês, eu falo, a dificuldade que nós temos de sermos família. Uma boa parte de nós, e isso acontece no mundo todo, já tem a cadeira que senta. Estou mentindo? Aquele é meu cantinho, né? Às vezes eu tenho vontade de pegar lá e deixar sem banco nenhum. Todo mundo vai ficar em pé. Que tem gente que chega, senta no seu cantinho de sempre. Do seu cantinho de sempre, quando acaba, ele mira a porta e faz o quê? Vai embora. Por que vai? Porque não compreendeu que aqui estão os irmãos. Aqui está a família de Cristo. Aqui está o lugar que teria que ser o Éden, porque nós temos um só Pai, para viver um só e verdadeiro amor, que vem do Pai que é amor, onde nesse lugar teríamos que ter alegria e prazer, olharmos uns nos olhos dos outros, sentirmos as dores uns dos outros, nos compadecermos uns dos outros, como está em Romanos 16, se vós sois fortes, suportai-vos os fracos da fé. E aqui suportar não é aturar, não é aturar a pessoa, não é falar assim, é assim, mas eu vou estar do lado dela, não, é ser suporte do outro, é ficar ao lado do outro, levantando o outro, até que ele possa caminhar sozinho. Vós que sois fortes, suportais os fracos da fé, porque nós somos uma só família. Mas sabe o que aconteceu? A gente não entendeu o que é ser família aos olhos de Deus. Por não entender o que é família aos olhos de Deus, a gente muitas das vezes, aí eu não posso afirmar sobre aqui, que eu não conheço, usa a igreja como self-service. Você vem, se serve daquilo que você quer, você já tem o seu cantinho marcado, o cantinho é teu. Se você dá o dízimo e oferta, então você fala, ninguém pode sentar naquela cadeira, que aquela é minha. E aí, dependendo do que foi pregado, da música que foi cantada, você vai embora dizendo se foi bom ou ruim, porque você pensa que o culto é para você, e não entendeu que o culto é para Deus, e não compreendeu que a verdadeira família se reúne para dizer que Deus é maravilhoso, exaltado e glorificado seja o nome dEle, a Ele toda honra, toda glória, todo poder, só Ele é santo, 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 as misericórdias dEle nos alcançaram, e de todos Ele fez um só povo. E aí, dependendo do que aconteceu, a gente pega e vai para casa, e não olhou no olho de ninguém, não deu um abraço e ninguém, não olhou para saber se o outro está sentindo algum tipo de dor, e você possa dizer, olha, se eu não puder fazer outra coisa além de orar, eu vou pelo menos orar, mas se eu puder fazer alguma outra coisa, conte comigo. Gente, nunca a família, nunca na história, ela foi atacada como tem sido atacada. Todos sabem disso, talvez aqui vocês já tenham ouvido isso em outras pregações. Nunca foi. Mas a gente compreender que o adversário nos ataca é algo tranquilo, porque é bíblico. Ele quer desfazer de todos os projetos de Deus. Agora a gente não querer se tornar a família que Deus espera que a gente se torne. A gente não querer realizar aquilo que Deus confiou a toda e qualquer família que o chama de pai, isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. A gente lê Atos 2, vai dizer que eles se reuniam todos os dias estudando a palavra, na oração, no partir do pão e na comunhão. Aí vai dizer que por causa disso, os que estavam de fora tinham um testemunho, presta atenção,
Eu gosto muito, da manifestação do poder de Deus, esse poder que a gente chama de sobrenatural, porque para mim o maior poder é quando a palavra do Senhor, ela transforma vidas. Para mim nada se compara a isso. Eu gosto quando a gente vê alguém sendo curado, quando alguém usado de fato por Deus fala, se babalu fosse bala macia, aleluia. Eu gosto dessas coisas também. Quem não gosta? Quando é de Deus mesmo, é algo fantástico. Mas está dizendo que o povo era conhecido por causa da comunhão com a qual eles viviam, e por causa disso, todos os dias Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tu pensas, aqui é família, irmãos de verdade, onde não há nenhuma outra preocupação que não seja um amar o outro, e amar não somente com palavras, mas amar com ações. Agora imagina isso acontecendo, e alguém que vem lá de fora, doído, machucado, perdido, chega aqui e encontra essa família que chama Deus de Pai Nosso. Tu imagina o impacto que isso vai causar na vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa, ela não tem uma ideia de família, teve um pai violento, ou um pai que abandonou, uma mãe viciada, traz marcas de violências em todas as áreas da vida. Para ela, a família é a pior coisa do mundo. Mas chega aqui, ela encontra aqueles que são irmãos, que têm um único só Pai. Esse Pai que ama e ama sem fazer acepção. Esse Pai que ama e amando até o fim, enviou o seu Filho para morrer na cruz por minha causa e por tua causa. E em Cristo Jesus falou que toda a família dele será bendita, abençoada. Imagina alguém entrando aqui e encontrando esse lugar. Alguém que não tem ideia de família e vai ver um montão de gente olhando nos olhos dela e falar: você é meu irmão, você é minha irmã. Você pode ainda não saber, mas Deus te criou para chamá-lo de pai e me chamar de irmão e de irmã. Imagina isso acontecendo no meio da gente. E é por isso que Deus pega Abraão, que sai de um povo idólatra, e não tem a ver com quem Abraão é, tem a ver com quem Deus Pai é. Não tem a ver com quem Abraão era quando ele foi chamado. Tem a ver com quem ele se tornaria quando soubesse quem é o Pai que o está chamando. E vai dizer para Abraão, a partir do Senhor, diz você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas amados, isso tem que acontecer aqui, como isso tem que acontecer na sua casa. Qual é a referência de família de Deus que a gente está vivendo na nossa casa? Ah, pastor, eu trago meus filhos para a escola dominical, eu venho aos cultos, louvado seja Deus por isso. Mas dentro de casa, você que é casado, teus filhos ver o amor de Cristo, onde dois se tornaram uma só carne. Você que é casado, teus filhos os vê preocupados em louvar e glorificar a Deus. Estou falando de dentro de casa, que aqui é mole, né? Aqui se o amigo sentar ali e der uma notinha bacana, arrepia da cabeça a planta dos pés, mãos se levantam e dizem aleluia. Mas dentro de casa, na dificuldade do dia a dia, na conta a pagar, numa enfermidade que nos visita, os nossos filhos olham para nós e nos vê podendo dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto das olivas mintas, que nos campos não hajam mantimentos e que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda assim eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Você que é pai, você cumpre o que está escrito em Efésios 5, onde vai dizer que sobre ser cheio do Espírito Santo, vai estar escrito lá: Pai, não aborreceis, não provoqueis a ira aos vossos filhos,
Antes, criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. O que ele está dizendo lá? Não é aborrecer de fazer teu filho ficar bicudinho. Esses dias eu conversava com uma irmã da igreja e ela falava que toda vez que ela corrige a filha dela de 25 anos, a filha faz biquinho. Não, não é isso, não. Toda disciplina, ela causa biquinho. Inclusive Paulo vai dizer que nenhuma correção a princípio, ela é de boa grado, ela é como a gente estivesse mastigando pedras. Mas depois, quando vem para o estômago, são como favos de mel descendo dentro de nós. O que eu estou querendo dizer é que o que Paulo está dizendo, que a disciplina que tu tem que criar o teu filho é a disciplina do Senhor. Não é você brigando de qualquer outro motivo que não seja para fazer com que os teus filhos conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filhos, honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento do Senhor. Tu lembras que eu falei que eu tinha comentado algo lá em casa e que eu ia comentar também aqui com vocês? Que vocês acham que eu esqueci, mas eu não esqueci? E é o que eu vou falar agora. O primeiro assassinato, ele acontece entre dois irmãos. O primeiro assassinato, ele acontece dentro de um culto. Sim ou não? Eles foram oferecer sacrifícios ao único e verdadeiro Deus. Eles eram irmãos. E num culto, um irmão assassina o outro. Ajuntamento não faz da gente ser uma família. E se a gente não é uma família, nenhum ajuntamento é culto a Deus. O ajuntamento que é culto é onde faz com que todos nós sejamos uma só família, que podemos olhar uns aos outros e chamarmos de irmãos, e dizermos que nós temos somente um Pai. E por isso que quando oro digo que o Pai é nosso, que o pão é para todos, ninguém pode ter necessidade, que o perdão tem que vir sobre todos, e a começar por mim e por cada um de nós. Aleluia, amados. Obrigado, me ajudaram muito já. A gente tem buscado muitas coisas que não é o primeiro lugar que o Evangelho diz que a gente tem que buscar. E a gente tem deixado de buscar aquilo que é o primeiro lugar que Deus nos chamou. Que à medida que eles amassem, que nós nos amarmos uns aos outros, todos saberão que somos discípulos do Senhor. A ponto de dizer: Pai, assim como eu vos amei, que Ele vos ame uns aos outros. A ponto de João 20, 21 dizer: como o Pai me enviou, eu vos envio também, da mesma maneira. Eu fico ainda estarrecido com a grande preocupação que a gente tem tido dessas doideiras do inferno que a gente está vivendo. Eu estou querendo pregar domingo sobre o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser mulher, à luz da palavra. E eu estou achando que eu vou ser cancelado, mas vamos esperar acontecer para eu descobrir. Mas a gente está preocupado. Teologia de gênero. Tem gente casando com árvore. Vocês sabiam disso? No Japão, o cara casou com uma árvore. Eu não sei como a árvore demonstrou o amor. Travesseiro também? Jesus, quanto ácaro não deve ter nesse travesseiro, né? As doideiras que a gente está vivendo, as proibições que querem impor a nós em relação àquilo que nós cremos e pregamos. Eu confesso a vocês que eu fico tranquilo com tudo isso. Está escrito que seria assim. Está escrito em Timóteo, 2 Timóteo 3, que os homens seriam egoístas, mais amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães. Está escrito. Está escrito que por ser aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nada disso me surpreende. Mas o que me surpreende é você e eu chamarmos Deus de Pai nosso,
e não conseguirmos viver o que Deus chama de família. O que me surpreende não é o ataque dos de fora. O que me surpreende é a não vida bíblica dos que se dizem estar do lado de dentro. O que me surpreende é a gente investir tempo em tantas outras coisas e não investir tempo em fazer com que a nossa família seja um Éden, seja um lugar onde Deus se sinta à vontade para chegar e conversar, se apresentar conosco, como Ele fazia com Adão e Eva. O que me surpreende é a gente não chamar pecado de pecado e achar que pode enganar a Deus e ainda assim querendo as bênçãos de Deus para a nossa família. Isso é engano, isso é um ledo engano. Isso é brincar com a verdade, porque o nosso Pai esquadrinha os rins e sonda o coração. Os olhos dele são como chama de fogo, que a tudo contempla. Se tu subir no mais alto dos céus, Deus estará lá. Se tu desceres a mais profundeza do abismo, tu encontrarás o Senhor lá. Ninguém pode se ocultar do Senhor. E o chamado dele é: se tu conheceu a verdade, seja liberto por ela em nome de Jesus. Diga que a tua casa, no teu lar, eu e minha casa, de fato, serviremos. Preste atenção, não está dizendo será abençoada, está dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tua casa foi chamada para isso, para servir ao Senhor. Eu pregava domingo passado lá na igreja e dizia: a gente, pai e mãe, tem maior preocupação de educar os filhos, de dar a melhor faculdade. Me diz quando eu tiver que parar, que aí eu passo só mais 10 minutos. A gente tem maior preocupação de botar o filho no melhor colégio, na melhor formação técnica, na melhor universidade. E amados, nada disso está errado. Eu não sei se vocês sabem, os maiores ganhadores, eu escrevi isso também na minha reflexão há poucos dias, dos prêmios Nobéis, ou são judeus ou são cristãos, isto é, vem da mesma origem, do mesmo Deus que a gente conhece. Os judeus então arrebentam ganhando prêmios nobres, nada contra isso, mas preste atenção, e eu vou repetir o que eu falei lá. Uma coisa é eu ser um engenheiro cristão, outra coisa é eu ser um cristão engenheiro. Me fiz entender? Conseguiram me entender? Uma coisa é quem eu sou em Deus. Tem uma fala de Paulo aos Coríntios que eu sou muito apaixonado, e ela é minha oração quase todos os dias, que Paulo vai dizer assim: eu quero ser achado em Cristo. Caraca, isso é forte demais. Paulo está falando: se me acharem, vão me achar grudadinho no Senhor, nós sendo uma só pessoa, porque eu quero ser achado nele. E aí nisso Paulo vai dizer: sou hebreu, Filipenses 3, hebreus dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, sou aluno do cara mais inteligente da época, um tal de Gamaliel, Benjamim, contra a lei, sou ali fervoroso, perseguidor da igreja de Cristo e tudo, mas eu considero tudo isso como esterco para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Prepara o teu filho para ser o melhor profissional que ele pode ser, mas muito mais do que isso, prepare o teu filho para ele ser o melhor cristão que ele pode ser, o melhor discípulo que ele pode ser, porque onde ele estiver, antes de conhecê-lo pela profissão que ele tem, vão conhecê-lo pelo servo que ele é. Eu trago no meu coração uma grande alegria, e vindo para cá eu contava isso para o Gabriel. Eu fui policial militar no estado do Rio de Janeiro por 15 anos. Quando eu deixei a polícia foi porque eu e minha família fomos para o Peru fazer missões. Mas durante 15 anos eu estava lá no Rio de Janeiro, saí como sargento da polícia militar e fui para o Peru. E eu estou contando isso porque quando vocês veem algumas coisas acontecerem ou falarem da polícia no Rio de Janeiro, eu falo sem nenhuma preocupação. Vocês têm uma ideia rasa, muito rasa, do que é ser policial no Rio de Janeiro. Até porque a televisão ela só mostra o que pretende toda
toda rede, ela tem a sua filosofia, então ela vai mostrar dentro da sua visão que ela quer fazer com que o povo acredite. Mas eu te digo que não tem nenhum ambiente pior para ser cristão do que dentro da polícia militar. Não tem nenhuma área que você não possa, entre aspas, se dar bem e ter acesso na polícia militar. Dependendo do teu caráter, você vai ter acesso aos maiores traficantes que pode existir, aos maiores políticos que pode existir. Eu não sei como é aqui no Espírito Santo, mas no Rio você colocou uma farda da polícia, foi para a rua, uma boa parte das mulheres só faltam pular em cima de você. O que você pensar de jeitinho, você consegue realizar na polícia militar por tudo aquilo que a cultura criou. Eu falava para o Gabriel, a polícia militar ela é comandada por um governo. Então, de acordo com o governo que está no poder, o governador do estado, você vai ter uma maneira de ser tratado por esse governador. Então vai mudar a pessoa, muda ao partido que ele pertence. Então cada hora tu está recebendo diretrizes diferentes. Eu vivi 15 anos na polícia militar. E eu falava para o Gabriel vindo para cá, eu posso ir contigo em qualquer lugar que eu servi, que lá no Rio de Janeiro, e eles vão falar para você quem eu sou como cristão. Para vocês terem ideia, quando eu fui para o Peru fazer missões, igrejas que diriam que ajudariam a mim e a minha família, que a gente chama de mantenedores, nos deixaram. E policiais militares do Rio de Janeiro nos abençoaram durante 3 anos e um pouquinho. Eu tenho filhos na fé que são coronéis da polícia militar e hoje estão aposentados. Por favor, não estou contando isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Quero só te dar um testemunho da minha vida. No lugar onde o meu falecido sogro tinha medo que eu tomasse um negócio chamado tiro amigo. Vocês entendem o que é tiro amigo? Todo mundo entende? Não. Tiro amigo é quando você, dentro da polícia, está atrapalhando algum jeitinho que a guarnição onde você está quer dar, e eles te matam com uma arma fria, e depois dizem que foi um assassino lá da criminalidade que te matou. É chamado o tiro amigo. Era o maior medo do meu sogro. Deus me guardou durante 15 anos. Tenho filhos na fé durante esse tempo que lá estive. Sei que é cuidado de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas eu sei que eles olharam para mim e ainda olham e receberam o bom perfume de Cristo na minha vida. A maior parte deles conhece a minha família. Minha filha, quando a gente morava lá no Recreio, ela conta com o tempo, que às vezes ela passava e aí um policial ia, a filha do Amaral, né, filha? E eu nem sei com quem é que falava com ela, mas o pessoal lembrava dela. Estou te dizendo que Deus chamou a tua casa para fazer a diferença, para que através da tua família todas as outras famílias sejam abençoadas. Mas se você não investir o reino de Deus na tua família, isso não vai acontecer. Eu entrei e saí porque eu era um cristão sendo policial, e não porque eu era um policial cristão. Porque é muito fácil, amados, a gente chegar aqui e pegar inúmeras passagens sobre família e falar para você sobre família que você está acostumado a ouvir um montão de vezes, sem demagogia. O que eu estou falando aqui você ouve sempre? Não. Porque a gente quer normas, a gente quer frases de efeito, a gente quer regrinhas, a gente quer chavões. Mas o chamado de Deus, do Evangelho do Senhor, é algo que acontece de dentro para fora. O reino de Deus é como uma pequena semente que caindo na terra, ela morre, cria raízes profundas, para depois ela poder aparecer e começar a dar frutos. É como um pouquinho de fermento que você coloca numa massa e faz com que essa massa cresça, por causa do fermento que está lá dentro e que ninguém vê, mas sabe o efeito que está causando. O Evangelho ele não é outra coisa
a fazermos com que do coração possamos chamar Deus de Pai nosso, e podermos chamar de coração, olhando nos olhos uns aos outros de irmãos. Eu tenho que acabar isso, né? Que o Jerry já até levantou. 2 minutos eu vou acabar. Preste atenção. É concebível, dentro da família de Deus, um querer puxar o tapete do outro. É concebível, no meio daqueles que chamam de Deus de Pai nosso, um ficar com inveja do outro. É concebível, no meio daqueles que falam que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, que Ele é o primogênito, o irmão primeiro. É concebível entre nós vivermos vaidades e arrogância em relação à maneira que a gente trata um ao outro. É concebível, gente. Mas existe, né? Porque de fato ainda não viramos família. Podemos até dizer Pai nosso, mas o meu desejo é que a gente viva Pai nosso. E como eu falei, 2 minutos, ontem estávamos só eu e minha filha em casa, a esposa teve que ir ao Rio, e para vocês terem ideia, a nossa família era tão maluca, que minha esposa ela é concursada pelo estado e pelo município do Rio de Janeiro, ela é professora concursada. E nós conversamos para ela se aposentar, ganhando muito menos pelo Rio de Janeiro, para a gente poder ficar aqui no Espírito Santo fazendo a obra que Deus nos confiou. Vai dar uma pancada fortona dentro de casa, no salário? Vai. Mas é o que a gente crê, e a família junta entendeu isso. E ela foi lá para passar por uma perícia. Ela também trabalha pelo estado. Aí 2 dias na semana eu a levo em São Francisco de Itapapuana, né? Eu a levo lá, fico 5 horas dentro do carro esperando acabar o trabalho e depois trago de volta. Fico prisioneiro dentro de um carro 5 horas. E aí só eu e ela em casa. E Deus tem sido muito bom para com a minha família. Meus 2 filhos falam 2 idiomas. Um deles é porque nós moramos no Peru. Minha filha, como eu falei, ela dá aula. O meu filho, vocês vão conhecer, o meu filho tem um QI acima da média, que chega a dar nervoso na gente, né filha? Minha filha fica muito feliz, né? Minha filha estuda 5 horas de R para aprender um tema. Tiago ouviu, já sai falando o tema que a cabeça do garoto, mas não tem cabeça não, tá, gente? A cabeça, o cérebro dele, Deus o abençoou. E assim, meus filhos, quero crer que sejam graças a mim, aprenderam a gostar de ler, a investir em conhecimento. E às vezes minha filha com 21 anos, ela tem dificuldade de estar conversando com outras pessoas que não conseguem acompanhá-la. E eu falei para ela, mas quem está errado é você. Não foi, filha? Está ali ela. Não foi, filha? Aí ela, como assim, pai? Eu falei, tu lembra de Paulo? Eu me fiz de fraco para os fracos, para ver se eu consigo alcançá-los, ganhá-los para Cristo. Eu falei que se Deus te deu um pouco mais do que para algumas pessoas, é para que tu seja instrumentos para fazer essas pessoas crescerem e não ficar irada porque elas não conseguem te acompanhar. E falava para ela, qual é mais fácil? Quem tem muito, dividir com aqueles que têm pouco, ou quem tem pouco, alcançar aqueles que têm muito? E eu quero crer em nome de Jesus que ela entendeu esse trem. Porque Deus nos deu para a gente abençoar todas as famílias da terra. O que Deus te deu é para que Ele seja glorificado. E Ele só vai ser glorificado quando todas as famílias puderem dizer, Pai nosso que está no céu. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Não briga comigo não, usa misericórdia. Eu queria que a gente cantasse um hino, mesmo sem eu ter conversado com ele, ele já está querendo me pegar lá fora. E já agradeço por vocês terem ficado aqui, que eu queria até que minha filha cantasse, mas ela pipocou. Mas é um hino muito antigo, ele tem cheiro de naftalina, que a gente canta assim, né? Somos povo assim, bem ajustado. Enquanto eles vêm aqui, preste atenção, é bonito esse hino? Cantar é gostoso?
mas tu está disposto a vivê-lo? Parar só de cantar, fazer com que o cântico seja realmente um reflexo daquilo que queima o nosso coração. E se pastor Jerry deixar ou não, quero te convidar a ficar em pé, que pode pegar depois lá fora, mas já estou com o microfone na mão mesmo, então agora já é. E por muito amor a vocês, eu não vou cantar, senão vocês desviam. Então, a mímica eu faço, eu consigo acompanhar na palma, mas não passa disso. Mas canta isso como uma oração. Canta isso como algo que se tornou o teu projeto de vida.